Os maiorais, Chico de Assis Olé, quem foi que batizou? Hoje tem futebol e é do bom, JCC. É dia de clássico e, portanto, de reunião de duas grandes torcidas para a reedição das maiores façanhas dentro de campo, enceadas há exatos 70 anos pelos dois principais clubes da cidade, responsáveis pelo maior clássico do futebol paraibano, no qual pontifica sempre a rivalidade como tempero e quero mais, e tudo começa lá no ano de 1955. Campinense Clube, único dos paraibanos a conquistar o título de campeão do Nordeste, hoje Copa do Nordeste. O 13 foi ainda campeão de um dos dois grupos da Série B de 1986. Porém, ainda buscando junto à CBF a oficialização que não foi feita até agora. Hoje, portanto, teremos mais uma vez o clássico chamado dos maiorais, denominação criada pelo narrador Joselito Pereira de Lucena. Isso à época em que eu tive a oportunidade de, na equipe comandada por ele na Rádio Borborema, tendo ele me dado o qualitativo e o comentarista eclético. Aliás, o futebol de Campina Grande deve muito a Joselito Lucena, porquanto foi ele o incentivador para a construção do estádio O Amigão, ao lançar na época, em 1974, a campanha Campina Precisa de um Estádio. Como já falei em comentário anterior a respeito daquilo que foi a criação do Amigão. Esse clássico Campinense 13 já foi realizado mais de 400 vezes e nunca perdeu o brilhantismo ostentado até hoje, embora tenha havido um tempo em que o entusiasmo era bem maior, decorrência de uma pleiade de craques, os quais destacaram-se e foram renomados craques mesmo, alguns oriundos de vários clubes nordestinos, como notáveis nos dois clubes de Campina Grande. Aqueles jogadores, esbanjavam talento, categoria e classe dentro das quatro linhas, somente aquilatadas por quantas pessoas viveram aquela fase de ouro do futebol paraibano, do futebol de Campina Grande, verdadeiramente um futebol que dava prazer em acompanhar os primeiros jogos nas décadas de 1960 a 1990. Nomear aqui alguns daqueles nomes pode acarretar esquecimento e o desprezo a algum deles que deixaram marcas indeléveis em nosso futebol profissional. Pouca gente lembra do primeiro empate entre os dois times. Foi um jogo amistoso no Estádio Municipal Plínio Lemos em 27 de novembro de 1955, tendo 13 saído vencedor pelo placar de 3-0. Dali por diante, tudo foi rivalidade e a cada jogo entre os dois movimentava-se a cidade inteira, despertando a atenção até daqueles que não eram aficionados do futebol, mas desfrutaram a rica oportunidade de esperar a sensação de vê-los em campo. No início, o Campinense era ainda amador. Depois, os dois passaram a disputar o campeonato da cidade, que era organizado pela Liga Campinense de Futebol. Em 1960, 1961, deu-se o começo da trajetória do Campinense no campeonato estadual. Ao longo dos primeiros empates, foram 6 vitórias seguidas do 13, o que serviu de incentivo aos dirigentes da Raposa a mudar a história, quando buscaram a profissionalização, contratando bons jogadores da Prata de Casa e outros egressos do futebol do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do Ceará. A primeira vitória do Campinense, já como profissional,
aconteceu em outubro de 1957, ocasião em que, dentro do estádio Presidente Vargas, no bairro de São José, a Raposa venceu o Galo por 2-1 em jogo amistoso. São, portanto, 70 anos de um duelo que teve início lá no ano de 55. Houve uma época em que o Campinense conseguiu ganhar do 13 durante 6 jogos ininterruptos, o que se convencionou chamar de a sexta. O troco do Galo veio para o seu rival e veio logo no ano seguinte, com 6 vitórias seguidas do time alvinegro. Aí passaram a falar sobre a sexta da Raposa e a sexta do Galo. Isto já em 1981. Os dois clubes, ao longo de uma grande temporada, superaram o Botafogo da capital, obtendo, respectivamente, títulos estaduais, sendo que o Campinense Clube conquistou 5 títulos seguidamente, o último deles dentro do antigo Estádio Olímpico José Américo de Almeida, em João Pessoa, com o Botafogo sendo derrotado naquela oportunidade. Foi uma noite memorável para o futebol de Campina Grande e da Paraíba, e lembro bem, eu estava na equipe com Joselito e deparávamos com colegas de Pernambuco, porque naquela noite em que o Campinense ganhou do Botafogo, vieram do Recife, Rádio Jornal do Comércio, Rádio Clube de Pernambuco e Rádio Olinda. Tão importante era aquele jogo, denominado, portanto, de o campeão do Penta. Naquela época, apenas um jogador era de Campina Grande. Não era de Campina Grande, aliás, um único jogador. O nome dele, Toninho de Macau. Ele era egresso do Rio Grande do Norte. Por isso o Rubro Negro foi denominado, naquele tempo, o time de José Pinheiro. Ao todo, foram 22 títulos de campeão paraibano conquistados pelo Campinense Clube, enquanto 13 conquistaram o campeonato estadual por 17 vezes. Registre-se que o maior artilheiro do clássico dos maiorais até hoje continua sendo o centroavante Pedrinho, pai de Marcelinho Paraíba. Ele marcou 21 gols, marca ainda não superada por qualquer outro atacante dos dois clubes naquela posição. Em 16 de março de 2024, o último jogo entre os maiorais pelo campeonato paraibano terminou com a vitória do 13 por 3-0. E agora o campeonato de 2025. Esse campeonato tem um molde diferente. A competição é de um único turno, com os 4 melhores colocados avançando às semifinais. A meta perseguida logo de agora pelos maiorais é de evitar uma desclassificação precoce, o que poderá significar que dentre os 5 principais, Botafogo, Campinense, Souza, Serra Branca e 13, um pode ser degolado e perder chances nas próximas disputas da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. No chamado quadrangular deste campeonato estadual 2025, a disputa será em jogos de ida e volta. A decisão também será realizada em 2 jogos. A grande final, segundo o regulamento que está estampado aqui na minha tela, deve acontecer nos dias 22 e 29 de março. Então, para os maiorais da Serra, Campinense 13, um lembrete. Se no curso da competição nessa fase primeira não amealhar pontos necessários para o quadrangular do futuro, já se apresentará como um panorama sombrio para quem não der conta do recado nessas primeiras partidas dentro de seus respectivos estádios na fase do certame. Então, um aviso aos navegantes: cautela e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. É isso. Tá aí, nosso querido Chico de Assis, o Olé fazendo um alerta, né, JCC e ouvintes da 98, sobre um futuro sombrio pela frente, porque, Jota, hoje temos o Campinense sem série.
E não queremos que isso aconteça com o 13 também, com ambos, né? Se o Galo não conseguir o acesso para a Série C. O Olé foi muito feliz quando ele ligou ano. o sinal de alerta, porque não tem o famoso jogo de volta, né? É só jogo de ida, né? 13, o Campinense 13 é hoje. E ele, olha, é aquele comentarista raiz, né? Mas resolveu inovar, né? Dizendo avisa os navegantes. Valeu, olha, parabéns mais uma vez, nota 10, né? Eu queria ter um filho assim, lembra aquele personagem da escolinha do professor Raimundo? Agora, Jota, é pra gente ir pro intervalo. Tem aqui, eu não sei se você sabe, já que ele tava falando de história de 13 campinenses, os mais antigos vão lembrar aqui que tem uma gravação do Braulio Tavares com o Tião Lima, que ele fala sobre acerca de quem foi que arrancou os ladrilhos do calçadão. Ladrilho do calçadão. Você sabe dessa história? Eu vou colocar agora aqui, Tião Lima, se estiver ouvindo, ele fala no calçadão de Campina e no final o Braulio Tavares... Você sabe o nome do calçadão? Qual é o nome? Fala pra mim aí. Gino Oliveira. Gino Oliveira foi presidente. Quem foi que arrancou os ladrilhos do calçadão? Você sabe dessa história? Eu vou colocar agora aqui, Tião Lima, se estiver ouvindo, ele fala no calçadão de Campina e no final o Braulio Tavares... Você sabe o nome do calçadão? Qual é o nome? Fala pra mim aí. Gino Oliveira. Gino Oliveira foi presidente da Tora, né? Torcida organizada da Raposa. Fez história aqui, que era a Tora, e do outro lado Guga, Galera Unida do Galo, né? Inclusive com o próprio Luiz Augusto, Roberto Hugo, né? Imagina aí a famosa batucada, tem aquelas marchinhas de carnaval, bandinha de música. Era muito bom, né? Recordar e viver não só no Amigão, eu tive a oportunidade através de Olé, o próprio Joselito Lucene, saudosa memória. Muito obrigado, Rostância, seu pai foi sempre generoso comigo, querido Rostância Lucene, me deu a oportunidade de transmitir Estádios Raiz como PV municipal, Santa Rita, no Teixeirão, lá em Guarabira, no Silvio Porto, né? Olha, quem tá ligado com a gente é o Haroldo Amorim, viu? A Granja Asa Branca, Haroldo vai pro estádio. Eu vou gravar, rapaz, grava aí a resenha, grava aí Jota falando de mim. Vai gravar? Vou gravar agora. Haroldo Amorim, tá certo, e Dona Fernanda, Granja Asa Branca. Que legal, um abraço, Haroldo, tudo de bom. Obrigadão mesmo aí pela parceria, cara. Valeu, meu querido Haroldo Amorim. Bom, vamos ouvir aqui pra gente ir pro intervalo comercial. Tem essa resenha aqui, essa poesia do Tião Lima e Braulio Tavares. E no final, o Braulio vai falar sobre essa questão dos ladrilhos. Ladrilhos, né? Ladrilhos, aquelas que fica na parede, assim. O calçadão na época era um negócio novo. Aí teve um resultado lá, um jogo 13 Campinense. Soares jogou, fez gol. Soares. Aí tinha Pedro Soares e tinha Soares no 13. Então, aí ele vai falar. Entendeu, Lúcio Lima, que eu não vou esquecer de você. Vamos ouvir no Agita Gol 98, os poetas. Poeta, nós vamos declamar aqui um mote de uma linha só, no calçadão de Campina, é o mote. Aí a gente saiu dizendo que mais ou menos o que tem lá no calçadão, que é um ponto central de Campina Grande, tem uma área de lazer, e o mote é assim: no calçadão de Campina. Policial e cantor, engraxate e curandeiro, professor e meizinheiro, poeta e compositor. Radialista e doutor, gente rude e gente fina, gente metida granfina, entrosada na milícia, de tudo se tem notícia no calçadão de Campina. Tem chaveiro, tem cambista, palhaço e comediante, tem farmacêutico importante, um elenco de artista, forrozeiro e repentista, vendedor de vitamina, já tornou-se uma rotina, gente que a tudo odeia, falando da vida alheia no calçadão de Campina. Política e religião se debate o necrológio, se troca rádio e relógio, fala de Deus e do cão. Doido com Bíblia na mão e Frei Antônio de Batina, o gordo de fala fina pede dinheiro a quem passa, Uba vendendo cachaça no calçadão de Campina. Tem embolador de coco, tem vendedor de cordel, tem mulher de aluguel também no mesmo sufoco. Menino pedindo troco, tocador de concertina. Agiota na esquina que ali mesmo despacha, o que se procura acha no calçadão de Campina. O Elton vendendo queijo, Florival vendendo bala, aqui e acolá um mala parece com gracejo. Tocador de realejo, tem hora que desafina, a chuva caindo fina na hora que morre o sol, se discute futebol no calçadão de Campina. Mas, Tião, por falar em calçadão e o
a importância que o calçadão tem aqui em Campina Grande. Eu me lembro de uma história, o calçadão sempre foi o ponto de reunião do pessoal que discute futebol, de todas as torcidas do 13 do Campinense. 13 campinenses estavam se preparando para o novo campeonato e formaram 2 super times, só que o time do Campinense era bem melhor do que o do 13. Aí marcaram um amistoso para comparar os 2 times. Aí fizeram o jogo no Amigão, que foi um jogo sensacional, e o 13 ganhou de 2-0. Gols de Soares e João Paulo. Mas aí o pessoal do Campinense ficou revoltado porque tinha 3 jogadores, contratações que vieram do Rio de São Paulo, que ainda não tinham chegado e se incorporado ao elenco. Aí os torcedores do Campinense disseram, não, perdemos somente porque os principais jogadores, as principais contratações não jogaram. Aí os caras vieram, se incorporaram ao time, aí na semana seguinte marcaram outro jogo, 13 Campinense, no Amigão de novo. Aí foi 2-0 pro 13, gols de Soares e João Paulo. Aí o pessoal disse, vocês disseram que não tinha visto o filme, a gente passou o filme de novo para vocês verem. Isso gerou uma piada muito engraçada do pessoal do calçadão, porque o calçadão parece que era uma coisa meio nova na época e o pessoal ficava conversando, tomando cafezinho com a ponta do sapato assim, arrancando os ladrilhos que não estava muito bem pregado. Aí ficava um negócio sujo danado, um negócio horroroso. Aí o pessoal disse, mas olha só, rapaz, os 13 anos como não presta, os 13 anos arrancaram os ladrilhos do calçadão tudinho. Aí eu vou te dizer, e como é que sabe que foram os 13 anos? Aí disse, a Raposeiro não aparece lá há mais de 1 semana, não bota o pé no calçadão. Agita Gol 98.